E 44 minutos, a gente volta aqui a falar com o professor Davi Tangerino. Tem uma coluna da Mônica Bergamo, professor, falando sobre a possibilidade de uma delação premiada de Vorcaro, né? Volta isso à mesa, né, de conversas. A delação premiada de Vorcaro volta à mesa com possibilidade de prisão prolongada, é o que diz a coluna da nossa rainha aqui, Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo. Essa possibilidade do ex-banqueiro Daniel Vorcaro fazer uma delação premiada sobre as irregularidades que envolvem o Banco Master voltou a ser considerada uma possibilidade concreta nos meios jurídicos em Brasília. Os advogados ligados à causa e setores do judiciário acreditam que ele não vai suportar uma prisão prolongada como a que se avizinha. E a aposta é de que o ministro André Mendonça não reveja com facilidade essa decisão de recolher nessa quarta-feira o ex-banqueiro ao cárcere, né? Que ele não deve voltar atrás diante da gravidade do que a gente está revelando aqui, que ele resolveu colocar isso publicamente. O senhor acredita nessa possibilidade de uma delação premiada? Isso seria importante para o esclarecimento desse caso do Banco Master, professor Davi? Olha, Fabiola, eu acredito sim na possibilidade, na medida em que, se o que nós estamos imaginando, né, por conta de todas as movimentações, etc., de que haverá bastantes elementos acusatórios para a Procuradoria-Geral da República, ou seja, em português direto, se o caso for de difícil ou impossível defesa no mérito, obviamente, o advogado sugerirá que se faça uma colaboração, né? Este é o caminho, digamos, natural de casos cuja prova é muito ruim contra o acusado, né? E certamente, de novo, se imaginarmos que os fatos são como imaginamos, ele teria muito a oferecer para uma colaboração, porque certamente ele só conseguiu articular essa alegada organização com as fraudes todas a partir da cooptação de agentes políticos, possivelmente de agentes do judiciário, da polícia, das autarquias, né? Então, Banco Central, CVM, e quero imaginar também do corpo político e de outros empresários. Então, quer dizer, se tudo que nós imaginamos for mais ou menos preciso, ele teria um menu enorme de delatados a oferecer, o que tornaria a colaboração dele valiosa nos termos da lei, né? E aí isso facilitaria também para ele, né? Assim, o que ele poderia ganhar com isso, professor? Olha, desde logo, numa negociação de boa-fé, você deveria interromper a prisão preventiva, retornar para uma prisão domiciliar, né? E a redução de pena, né? Poderia, nesse caso ia ser difícil você arguir, mas em tese a lei permitiria até pena zero, né? É claro que para pena zero segundo a lei, teria que ser um fato ainda desconhecido, etc. Então, pena zero aqui é muito difícil. Mas imaginemos um redutor de 2/3 da pena. É um redutor enorme, né? Com a possibilidade, talvez, de preservar algum patrimônio. Então, o acordo o colocaria numa situação processual muito mais interessante. E, desde logo, né, a interrupção da prisão preventiva. Poder cumprir essas cautelares num ambiente bastante mais agradável, né, como a sua própria residência. E o senhor acha, por exemplo, nessa reportagem da Mônica, ela diz que a prisão de Vorcaro pode ser prolongada. O senhor vê isso acontecendo? Olha, as prisões preventivas no Brasil duram bastante, né? Digamos, se o sujeito responde ao inquérito preso, é denunciado, a denúncia recebida, a tendência, a inércia do sistema é que ele responda à ação penal preso, ou seja, dificilmente haveria o retorno para uma situação melhor, né? Então, realmente, e é um sujeito jovem, né, de boa saúde, ao contrário de outros casos que a gente já conversou aqui, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que a saúde pode ter um impacto importante na decisão. Então, pela inércia do sistema. E quero imaginar, veja, em princípio, esse inquérito, ele era apenas, né, para este episódio BRB
master, né? Talvez a Procuradoria-Geral da República chegue a uma conclusão logo, e se chegar a uma conclusão logo de que houve crime e oferecer denúncia, então a tendência é que ele responda preso, né? Então, embora essa decisão possa ser revista a qualquer tempo, efetivamente a inércia do sistema é que ele permaneça preso por um bom tempo. Mônica Bergamo, conosco a partir de agora também. Olá, bom dia, boa tarde. Bom dia, Fabíola. Eu tô com tanto microfone aqui, eu preciso ver se tá certo. Não tá. Tá cheio de eco, você tá com muito microfone. Corta alguns, fica só com um. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo na TV. A gente continua pelo YouTube, né? A gente tá no YouTube, para quem tá conosco na TV. A gente continua pro YouTube. Saímos? Saímos. Eu fico, saímos. Estamos agora só no YouTube, daqui a pouquinho o pessoal da TV volta. Acho importante, enquanto a Mônica vai acertando o microfone dela, ela tem um monte de apuração a respeito do caso, eu queria trazer as imagens que nós recebemos aqui também, do nosso repórter, o Saulo, registrando a chegada na Polícia Federal do cunhado de Daniel Vorcaro. Vamos mostrar essas imagens aí. Temos? Estamos falando aí, ó. Temos o áudio? Não, é sem áudio. Esse daí é a chegada do cunhado de Daniel Vorcaro, que tinha aí um papel extremamente importante, estamos falando dele já há algum tempo aqui no nosso All News de hoje. Ele estava no grupo que foi chamado aí de A Turma, que é como eles chamavam, A Turma, né, que eles trocavam várias mensagens. Nesse grupo foi justamente quando Vorcaro pede para arrancar os dentes e quebrar os dentes de Lauro Jardim, simulando um assalto. Né? E por conta dessas questões, dessa ação contra rivais, que André Mendonça resolveu mandar prender novamente Vorcaro. A Mônica Bergamo, na coluna dela, na última informação que ela publicou, ela fala sobre a possibilidade aqui que volta a ser discutida, que é uma delação premiada de Vorcaro. Queria começar por aí, Mônica. Vamos lá. Será que vai rolar uma delação de Vorcaro? Para ele, pode interessar, hein? Pois é, Fabíola, olha, foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça de criminalistas do Brasil, inclusive de criminalistas ligados a esse caso do Vorcaro, e que tem familiaridade não só com esse caso, como também com outras ações em que o ministro André Mendonça é o relator. O que acontece? O ministro André Mendonça, ele é considerado um ministro ponderado, né? Porém, quando ele toma uma decisão, ele aparenta ter muita segurança nessa decisão e não volta atrás. Então, a experiência mostra que quando ele prende alguém, ele não revê essa decisão. Outros magistrados mandam prender, né, e depois de um mês, 2, 3, avaliam, não, está preso, as instruções da investigação já estão finalizadas, ele não representa mais um risco às investigações, ele pode ficar solto. Como esse perfil do ministro André Mendonça é mais duro, vamos dizer assim, depois que toma a decisão, então a aposta é que o Vorcaro vai ficar um longo tempo na cadeia, né? Os advogados podem recorrer para a turma do Supremo Tribunal Federal, mas quem faz parte da turma em que está o André Mendonça é André Mendonça, Fux, Cássio Nunes, Toffoli e Gilmar Mendes. A aposta é que ali também ele não vai conseguir votos para ser solto. Então vai ficar na cadeia bastante tempo. A crença é a de que ele não vai suportar tanto tempo assim preso, né? Pela própria personalidade dele, por todo esse contexto, por tudo que ele passa e pela falta de perspectiva, né? Então, a delação que tinha sido afastada, porque ele estava solto, estava se defendendo, estava apostando aí que poderia, ao menos, não ser preso, ela volta aí a ser uma possibilidade bem concreta, Fabíola.